Enfim, hoje a gente vai nessa sequência e pensando no contexto de sustentabilidade, a gente vai estar falando um pouco de solo, a gente vai estar falando um pouco de conservação do solo, a gente vai estar falando sobre alternativas para mitigar esses problemas, para mitigar gases de efeito estufa, para aumentar a fertilidade do solo, para melhorar as características físicas, assim como as características biológicas. Então, a gente vai seguir nessa linha hoje com esse material. Então, a gente vai primeiramente, a gente vai dividir esse material em 4 vídeos. O primeiro material, a gente vai ter um foco mais ali de informações conceituais, o que vem sendo feito e quais os cuidados, o que a gente deve evitar para que a gente leve a degradação do solo. Então, são questões importantes, porque é mais fácil conservar do que recuperar o que é estragado, o que é danificado. Então, são algumas consequências que o agricultor, quando não toma esses cuidados, vai ter que sofrer ou vai ter que conviver com esses problemas. Mediante a isso, a gente traz algumas alternativas. Então, é nesse sentido. Esse próximo slide aqui é um exemplo interessante de uma vivência, de uma oportunidade que eu tive de conhecer uma propriedade em Jundiaí, em São Paulo, onde a propriedade é conduzida por uma família de italianos, família Lost, e eles trabalham com várias frutíferas. Na imagem aí tem um exemplo de uma frutífera de goiaba, e o que é que acontece? O terreno lá é extremamente coeso, com bastante declividades e aclividades, ou seja, um terreno difícil de ser trabalhado. E eles conseguem uma produção incrível com essas culturas, levando em consideração o manejo bem feito e, principalmente, o carro-chefe deles é matéria orgânica, aporte de matéria orgânica, isso é muito importante. Na ilustração, vocês conseguem perceber um volume, né, um volume aportado de, digamos, de mato na linha de plantio. Então, o que é que acontece? Esse agricultor tem uma parceria com a prefeitura da cidade que todo o material que é retirado da manutenção das praças, o corte de gramas, todo aquele material vem para a propriedade dele. Então, diariamente chega esse material e ele faz esse aporte, né, esse enriquecimento. E aí vocês podem perceber que não tem problema de erosão, não tem problema de escorrimento de água, não tem problema de perca de água, apesar que é bem visível que essa acentuado, né, a declividade. Então, tem uma porcentagem significativa. É um exemplo que eu queria trazer. E aí, para fomentar a nossa discussão, né, quando ele coloca aqui, e é algo que eu concordo plenamente, defendo, que o agricultor não deve cultivar plantas, e sim cultivar solo. Tem muito agricultor ainda que olha o que tem o solo apenas como um substrato de sustentação. Então, isso é uma negação que pode levar a percas ou diminuir a eficiência do produtor. Então, um solo bem estruturado, bem arejado e com aporte de nutrientes de forma natural, principalmente pela matéria orgânica, é algo imprescindível para o sucesso de uma atividade. Aqui está um exemplo de uma foto do dono da propriedade lá, onde ele fez questão de mostrar para a gente que em um solo pedregoso, um solo bastante denso, isso de formação natural, a condição que ele nos mostra aí como está esse material na mão dele, a matéria orgânica. Isso é construção de solo, construção da fertilidade do solo. A fertilidade do solo, a gente não pode ficar preso meramente a fertilizantes ou a fertilizantes solúveis. A fertilidade do solo, ela é construída, ela pode ser construída e aí passa pela questão química, física e biológica, esses fatores de forma isolada. E aí eu trago uma definição de solo ideal, né? Essa definição Marx, 1982, então esse pesquisador trouxe
essa definição, né, de solo ideal, ela é bem simples, e aí eu coloco aqui para a gente, já que a gente está buscando melhoria das características, das propriedades do solo, então, onde é que eu quero chegar? Qual é o solo ideal? Então, o solo ideal ou solo fértil é aquele capaz de fornecer, aí vem as questões importantes, água, ar, calor e nutriente às plantas no momento e na medida que elas necessitam. E aí a gente tem alguns pontos a destacar diante disso. Ó. Fornece água, então, água e ar. A gente sabe que um solo compactado, ele vai ter dificuldade de infiltração, ele vai ter dificuldade de aportar esses espaços vazios, ou seja, esses espaços porosos, onde fica ocupado por a água, e quando não tem umidade, ela é ocupada pelo ar. Então, essa proporção aí, ela é muito importante, né, nesse sentido. Outra questão é calor, energia. A gente sabe que as plantas necessitam de energia para desenvolver, assim como as sementes necessitam de energia para germinar. Então, esse é outro fator importante. E o nutriente em si, que é o que será diretamente absorvido, é o que vai compor, nutrir a fisiologia da planta, vai circular nos vasos da planta. Então, isso é uma questão importante. Outro ponto muito importante nessa definição está relacionado, onde destaca fornecer no momento e na medida que elas necessitam. Então, esse é um time muito importante, né, que a gente tem que estar monitorando para que isso aconteça, para que tome a decisão mais correta. Mas, quando a gente tem um solo estruturado, um solo bem manejado, isso é meio caminho andado, essa resposta, ela acontece de forma natural. Então, como eu mencionei, a gente vai trabalhar com plantas de cobertura. E aqui eu coloquei uma denominação que a gente vem trabalhando, plantas de cobertura como uma alternativa sustentável para a agricultura. E aí, lê-se a agricultura de forma geral, assim como a agricultura familiar, a agricultura patronal, a agricultura orgânica, todos esses segmentos podem se beneficiar dessas questões, dessas alternativas ou dessas possibilidades que as plantas de cobertura nos ofertam. Então, eu vou trazer uma questão histórica muito rápida, para quem acha que planta de cobertura é algo novo, é algo que já vem sendo trabalhado pelos romanos e chineses, Grécia também, há 2, 3 séculos antes de Cristo. Então, é algo que está aí, está sendo trabalhado já há muito tempo. Ficou perdido um pouco, como a gente vai ver, em decorrência de novas técnicas, ou seja, novas alternativas, avaliado em algum momento como melhor, mais eficiente. Mas as coisas elas não precisam acontecer dissociadas, elas podem acontecer de forma simultânea. Segundo recomendações de escritos em pedras do Império Romano, essas informações relacionadas, né, já vinha. E aí na denominação dele, Sator, agricultura, arepo, sábio, teneter, continua, obra, executar, e rotação. Quando a gente fala rotação, não existe, quando a gente fala, ou melhor, quando a gente fala em plantas de cobertura, ou manejo de plantas de cobertura, um dos principais pontos é rotação de cultura, a questão do consórcio. Então, tudo isso está relacionado. Então, já existe, ou melhor, existe registro que prova todo esse histórico das plantas de cobertura. No Brasil, a questão das plantas de cobertura, ela, os registros científicos, né, logicamente, agricultores já trabalhavam isso, mas registros científicos, no passado, isso século passado era bem trabalhado, mas ali nas décadas de 50 e 60, com a chegada dos adubos químicos, ou seja, no pós-guerra, né, tinha aqui, esse excesso de material, houve uma redução, mas a partir das décadas seguintes, essas pesquisas elas foram retomadas, a partir dos anos 90, principalmente, vem sendo trabalhado muito forte, né? Um exemplo disso é a questão dos cerrados brasileiros no sistema plantio direto. Então, são as plantas de coberturas os grandes responsáveis por super safras, por grandes produções, por
fazer o país ser visto como uma grande potência na produção de alimentos para o mundo. E a definição, além de tudo que eu falei, só para simplificar, a definição de adubo verde é uma prática agrícola milenar, a gente viu, de implantação e rotação de culturas, cujo objetivo é melhorar a capacidade produtiva do solo. Ó, melhorar a capacidade produtiva do solo. Então, melhora-se a capacidade produtiva do solo, isso é transferido às plantas. Então, a resposta produtiva das plantas, elas serão melhores. Eu vou detalhar no vídeo seguinte, mas eu já quero adiantar mais alguns benefícios da questão das plantas de cobertura. Aumenta a capacidade de armazenamento de água. Não vou comentar, vou deixar para comentar lá na frente, mas vocês vão já repetindo. Controle de nematóides e fitoparasitas. Descompactação, estruturação e aeração do solo. Diminuição da altitude, diminuição da amplitude de variação térmica diurna do solo, dioturna do solo. Fornecimento de nitrogênio fixado direto da atmosfera. Intensificação da atividade biológica do solo. Melhoria do aproveitamento e eficiência dos adubos e corretivos. Produção de fitomassa para a formação de cobertura morta. Proteção de mudas, plantas contra o evento de radiação solar. Proteção do solo contra os agentes de erosão e radiação solar. Rápida cobertura do solo e garante produção de massa verde em curto espaço de tempo. Reciclagem de nutrientes lixiviados em profundidade, só o processo voltando. Recuperação de solos de baixa fertilidade. Redução da infestação de ervas daninhas, incidência de pragas, patógenos nas culturas. E suprimento de matéria orgânica ao solo, que é um dos fatores primordiais dentro desse processo. Então, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. A gente vai dar sequência, como a gente já falou, com mais informações. Então, a gente espera que vocês aproveitem, busque lá no canal essa informação, assista os vídeos e assista os demais vídeos também que a gente vai ter na sequência, ok? Até a próxima. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.